Hoje eu quero falar sobre Mastermind aqui com você. Quem tem Mastermind aí, levanta a mão. Quem tem mesmo? Você tem Mastermind? Quem mais tem Mastermind? Então assim, isso não é nada novo, não é uma coisa que acontece de agora. É uma coisa que empresários do século XIX já faziam. Empresários do início do século XX já faziam isso, né? Tem muitas histórias, grandes empreendedores, grandes mega empresários, pessoas também não só empresários, mas também de outras atuações, eles entenderam o poder do Mastermind. O Mastermind é algo extraordinário, está na Bíblia. Desçamos e confundamos, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo é o maior Mastermind que existe. Os três concordam em um. E o Mastermind é exatamente isso, é quando você se abre para sentar com pessoas e para ter um tempo de debate, discussão, né, criticidade, também lançar um olhar sobre um argumento com focos diferentes, com olhares diferentes. E muitas pessoas não têm isso. E um dos grandes erros dos empresários, e aqui eu me coloco, é não fazer o Mastermind. E o Mastermind é algo que pode revolucionar o teu negócio, pode revolucionar a sua vida. Só que você tem que fazer um Mastermind top. Por exemplo, primeiro eu vou ler um versículo só. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Põe aqui para mim, deixa eu ler com o pessoal aqui. 1 Crônicas 13, 1. Teve Davi conselho com os capitães de milhares e dos centos e com todos os príncipes. Versículo 2. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem parecer, se vós veem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, e eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajunte conosco. 3, vamos lá. E tornemos a trazer para nós a arca do Senhor Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Eu ia ler 1, acabei lendo 3. Amém? Vou fazer uma oração para trazer algo de Deus para o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com meus irmãos, quero desafiar eles hoje, Pai, a, quem sabe, começar a pensar nessa verdade que é o Mastermind para as suas vidas, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, de uma forma geral para a sua vida. E nós oramos e pedimos a Ti que o Teu Espírito venha, Senhor, falar com cada um de nós, e todos que creem, digam amém. O que Davi estava querendo fazer? Davi estava querendo trazer a arca do Senhor. Saul reinou durante 40 anos. Durante 40 anos, Saul reinou, mas ele nunca se preocupou em trazer a arca para Jerusalém. E aí então Davi falou: não, isso está errado. Não pode. A arca do Senhor pertence a Israel. Não tem que estar na casa de ninguém, na terra de Filisteu, na casa de Abinadab. Vamos trazer essa arca para Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade santa. E nós vamos ter uma cidade santa sem a arca do Senhor. Não vale a pena. E o que Davi fez? Ele sentou com um grupo. E ele fez um Mastermind. E ele começou ali a discutir com eles. Nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos resolver esse problema. Qual foi o problema? O problema é que Davi consultou o que nós lemos ali no versículo 1? Os militares. Ele estava querendo trazer a arca do Senhor e ele consultou quem? Os comandantes. Ele consultou, ele sentou, ele fez um Mastermind top do verão. Porém, o Mastermind errado. Entendeu? É aquela história que você entrar num ônibus errado, você vai parar no lugar errado. Davi, ele fez um Mastermind top, fez uma reunião, todo mundo concordou, todo mundo foi com ele. A ideia era maravilhosa, era magnífica, fazia sentido, era pertinente. Pronto. Lá vai Davi trazer a arca. Mandou fazer um carro novo, fez todo um cortejo, preparou todas as músicas, preparou tudo. Foi algo maravilhoso. Qual é o problema? Mastermind errado. Conselho errado. Pessoas erradas. Davi não deveria ter consultado os seus generais, os seus militares, porque era um artigo espiritual, era algo que era pertinente ao sacerdócio.
e não aos militares. E aí o que aconteceu? No meio do caminho, os bois tropeçam, a arca cai, Usa, antes de cair, coloca a mão, Uza morre e o cortejo fica paralisado. Interessante isso. Aí Davi ficou triste, magoei, não quero mais nada com nada. Manda essa arca lá para a casa de Obed, que fica em Edom. Não vou mexer mais com isso. Só que 3 meses depois começou a chegar a notícia para Davi. Davi, você ficou sabendo das últimas? Não. Rapaz, Obed está arrebentando. O cara está prosperando, está crescendo. A casa do cara nunca foi tão próspera, nunca as coisas deu tão certo. E a arca está lá na casa dele. Daí Davi falou, puxa vida, essa bênção aí tem que vir para Jerusalém. Só que agora ele vai tomar uma decisão diferente da primeira. Qual é a decisão que ele toma? Chama os sacerdotes. Aí os sacerdotes pegam o livro da lei e falam assim, Davi, é o seguinte, cara, o negócio é laborioso, é complicado, mas se você quer trazer a arca, então é assim, Davi, os sacerdotes vai colocar o varão na arca, porque na arca tem argolas, tem 4 argolas, e tem um varão feito de madeira de acácia, assim como da arca, revestido de ouro. 4 sacerdotes, cada um vai colocar no ombro e vai dar 6 passos. E vai parar, e aí vai sacrificar um animal. Aí dá mais 6 passos, no 7º passo, sacrifica um animal. Poxa vida. Davi analisou, pensou, falou, é pertinente? É razoável? É de fato o que tem que ser feito? E eu não posso omitir isso, porque senão eu vou causar a morte de alguém. E aqui vai a boa ou a má notícia da noite. Quando você não tem discernimento com quem você vai se aconselhar, você acaba matando alguém. Você acaba mandando um funcionário bom embora. Irmãos, a gente acaba mandando gente embora boa. A gente passa a contratar gente que não deveria fazer parte do nosso time. A gente convida a gente para trabalhar na equipe que não deveria estar. A gente aceita a oferta que não deveria aceitar. Por quê? Porque não consultou o Senhor. Porque não consultou onde era pertinente. E aqui Davi, ele consulta o sacerdote. O que eles fizeram? De Kiriat Jearim, dá mais ou menos 15 quilômetros até Jerusalém. Eu já fui lá, tem uma igreja messiânica lá. Cada 6 passos eles paravam e sacrificavam. 7º passo, 6 passos, paravam e sacrificavam. Sabe quanto tempo levaram para chegar em Jerusalém? Esses 15 quilômetros? 6 meses. 6 meses para chegar em Jerusalém. Imagine nessa geração de agora, né, que nós vivemos aí de fast food, né, drive-thru, né, pessoal manda fazer um planejamento estratégico o mais rápido possível para gerar o maior e o melhor resultado mais rápido possível. Cara, eu acho que não ia dar bom para esse povo não, né? Por quê? Porque algumas questões de ordem têm que ser respeitadas na vida do ser humano. Recentemente, eu estou acompanhando 2 casos de 2 empresários. Eles não estão aqui porque eles não são daqui. E nos 2 casos eu identifiquei o problema deles. Qual que foi? Ansiedade. Ansiedade. Os camaradas colocaram os carros na frente do boi. Os caras não entenderam o processo. Os caras, eles não entenderam como crescer de forma consolidada. Passo 1, passo 2, passo 3. O cara viu o mercado, ele viu que era pertinente, ele viu que era uma oportunidade e ele foi lá e se lançou de cabeça. Parabéns para você. Lançou de cabeça, bateu a cabeça. E aí, irmãos, vai para banco, aí vai para amigos emprestar dinheiro, aí vai para não sei quem. E eu sou honesto para vocês. Quando você emprestar dinheiro para alguém, já esteja disposto a não receber, porque às vezes você vai perder, além do dinheiro, um amigo. Porque os caras não entendem de processo. E agora, por que eles estão fazendo tudo isso? Porque não tem um mastermind. Esses camaradas não ouvem ninguém. Esses caras, eles têm uma ideia maravilhosa, só que eles esquecem de que essa ideia, ela tem que passar por peneiras, tem que passar por crivos, tem que passar por várias
por várias mentes além da dele para colocar em prática. Eu acredito que um empresário, ele tem que ter uma linha de convicção, né? Se eu pudesse escolher um cara que eu fosse trabalhar com ele, na minha história de vida, eu queria ter trabalhado com Steve Jobs. Cara, eu conheço, eu já li a biografia, eu tenho o livro dele, eu já li tal, né? Tenho vários. Eu queria trabalhar com esse cara, nem que fosse um mês, porque ele era violento, ele era complicadíssimo. Ficar do lado de Steve Jobs não era para qualquer um. Mas se você parar para pensar e ver a turma que andava com ele, né? Quem ele ouvia, por que ele ouvia, não é por acaso que a Apple é a número 1 em termos de valor de marca, porque o camarada fez algo que ele morreu e está aí, não para de crescer. Então isso não é por acaso. Andrew Carnegie, ele só contratava gente que era gênio para trabalhar com ele, pagava caro. Se você pegar Henry Ford, mesma coisa. Se você pegar os grandes presidentes dos Estados Unidos, eles buscaram mastermind. Diz lá nos Estados Unidos que eles sentam na cadeira lá no salão oval e eles respiram fundo e perguntam assim: o que Abraham Lincoln faria no meu lugar? Eles tentam entender como que a mente de Abraham Lincoln ia processar esse problema e como que Billy Graham foi um dos grandes... Ele foi um dos homens que os presidentes consultavam ele. Os presidentes ouviam Billy Graham. E não foi nenhum e nem dois. Acho que desde Lyndon Johnson, a maioria deles passaram a ouvir Billy Graham, buscar conselho com o cara, sentar com o cara e fazer um mastermind com ele, um mastermind espiritual. Agora, o que acontece hoje no meio empresarial? Cara, se você for fazer um mastermind com um gerente, ele está querendo ganhar juros na tua costa. Se você for fazer um mastermind com um funcionário seu, ele está com medo de perder o emprego. Se você for fazer um mastermind com determinadas pessoas, o que você vai sair? Você vai sair com um produto, o cara vai te vender um produto. Então deixa eu te falar algumas características de um cara que pode ser, ou a mulher. E aqui vai uma coisa, homem com homem, mulher com mulher, tá, irmãos? 90% dos problemas que acaba tendo é que o cara quer, a não ser que for um grupo, né, de família, alguma coisa assim. Mas, cara, evita. Eu vou falar para homem e vou falar para mulher aqui. 90% das bombas que acontecem em casamento é dentro do ambiente de trabalho. Então, se você for consultar alguém, procura uma pessoa do mesmo sexo, para poder sentar, tomar café, almoçar e tal. Eu não estou te proibindo, eu só estou te dando uma dica, tá bom? Então, Provérbios capítulo 20, versículo 18, diz assim que nem guerra você pode fazer se você não tiver um mastermind. Pode ter certeza que nem guerra você vai consultar, você vai fazer guerra sem você antes buscar o mastermind. Se eu não me engano, Jack Welch, que foi presidente da GE durante muito tempo, um cara que foi, nos últimos anos, sei lá, um cara que revolucionou a história da GE. Se você for ler a biografia dele, ele tinha um mastermind. Jack Welch foi um dos grandes nomes aí, né, dos últimos, sei lá, 50 anos, vamos colocar assim. Ele revolucionou a GE, ele pegou ela lá embaixo e levou ela lá em cima e fez dela uma empresa extraordinária. E ele fez uma sucessão, inclusive eu gosto muito de ler sobre ele, que ele fez uma sucessão de um improvável. Um cara que era improvável, que ele tinha uns grupos que poderiam ser sucessores dele. Ele escolheu o cara no meio daquele grupo e ele escolheu o cara certo. Sabe por quê? Por causa do mastermind. Ele tinha um grupo que ele reunia semanalmente, tipo um GA, um pequeno grupo, uma célula, para bater papo, para conversar. E aquelas pessoas, elas não eram, preste bem atenção no que eu vou falar. Essas pessoas, elas não eram preconceituosas, fofoqueiras, invejosas, mentirosas. Ele só se reunia com gente que tinha uma mente próxima da dele. Amém? Próxima da dele, ou seja, você tem que procurar gente do mesmo nível ou melhor do que o seu. Por isso que algumas mesas que você vai sentar, cara, número 1, põe o sapatinho da humildade. Número 2, valorize o tempo do outro. Cara, na minha mesa, eu quero
Se eu puder ter todo mundo, beleza. Mas eu sou limitado a espaço-tempo. Então a minha agenda semanal, quer falar comigo? Cadê a Daphne? Fica em pé aí, Daphne. A Daphne é a pessoa que cuida da agenda minha. Era a Rai, ela estava sobrecarregada. Hoje, a Daphne que cuida da agenda. Quer conversar comigo? Se for uma bomba, eu vou abrir uma exceção. Que nem outro dia eu estava em casa, doente. A pessoa pediu para falar comigo, eu atendi. Mas se você quer um conselho, se você quer um mastermind comigo, meu irmão, a porta você tem que honrar. Você tem que honrar o mínimo. O que é o mínimo? O meu tempo. A minha agenda. Essa semana passada ligou um cara. Eu quero falar com você. Eu falei, beleza. Pode ser amanhã? Eu falei, não. Mas por quê? Porque a minha agenda dessa semana foi feita semana passada. Está aí a Daphne que sabe que é verdade ou não é? Ou as semanas anteriores. Aí, oi? Com 3 semanas de antecedência. Porque o céu bambambam? Não, irmão. Eu sou marido, eu sou pastor, né? Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho um monte de coisa. Eu quero ajudar. Mas então você quer um mastermind? Eu quero um mastermind. Então, meu irmão, cultive relacionamentos. Entre pela porta de honra. Entra pela porta do respeito. Preste bem atenção. Isso tudo valoriza você, não outros. Você está dando valor a você. Você está atribuindo valor a você. Se você quer sentar com o diretor da tua empresa para buscar alguns conselhos dele, ou para ouvir algumas coisas dele, ou quem sabe diretor de outra empresa, pode ter certeza que os termos vão ser o mesmo. Pode ter certeza que o cara que te pega no corredor da empresa e te para no meio do caminho, você nunca... Eu escutei isso da Tânia Tereza final de semana passada. Eu estava lá em Florianópolis e ela estava falando sobre isso. Que a pessoa para no meio do caminho. Pastora, pelo amor de Deus, eu preciso falar com a senhora e tem que ser agora. A pessoa está casada há 20 anos. 20 anos criando problema dentro de casa. Agora chegou o momento do divórcio. Chegou o problema do adultério. Você quer que eu resolva um problema em 2 minutos que você levou 20 anos para... meu irmão, isso respeita. Então, o mastermind não é uma coisa aleatória. É uma cultura. É uma forma que você vai estabelecer um relacionamento com respeito, com honra. E sabendo que isso tem que ser colocado em prática, meu amado, dia a dia. Por que ninguém consegue estabelecer um mastermind? Por que não consegue desenvolver? Primeiro que conversa com qualquer um, fala tudo para todo mundo. Segundo que não entende que algumas mesas e algumas pessoas que você vai ter que sentar para conversar, não é para aquele momento, não é para aquilo. Às vezes seria outras pessoas e você tem que discernir isso. Estão entendendo isso ou não? Quem está comigo? Então o mastermind, cara, é uma coisa maravilhosa. Por que o mastermind? Eu vou explicar para vocês. Eu vou até ser bem honesto para vocês. Eu coloquei no chat GBT e perguntei para o chat. Me dê alguns motivos porque ter um mastermind é muito bom. Aí o mastermind, ele me falou assim, o GBT falou assim, mentalidade coletiva. A união de 2 ou mais mentes surge uma terceira mente. Então, se você tem, no mínimo, mais 2 pessoas que você conversa, nasce uma terceira mente aqui, uma mente superior daquelas que se reúnem. Pronto. Estou entregando a chave para vocês, hein? Foco no crescimento. Quando você procura um mastermind, é porque você quer crescer. Quem não procura mastermind é porque está satisfeito com o que tem ou, pela ignorância, não consegue buscar. Trocas de experiência. Olha aí, cara. Trocas de experiência. Você vai trocar experiência com pessoas que vai trazer soluções para você. Apoio mútuo, né? Às vezes você vai receber apoio mútuo. Cara, como é bom receber apoio mútuo. De dos 3 pilares de prosperidade, um dos pilares da prosperidade é você se sentir apoiado. Com a tua esposa apoiando o esposo, com o esposo apoiando a esposa, o amigo encorajando o amigo. Uma das chaves da prosperidade é a pessoa ter segurança. Então, apoio mútuo é muito importante. Reuniões frequentes, cara, aquilo vira parte da tua cultura. Fica uma coisa que faz parte da tua rotina, do teu ordinário. Cara, não é mais sacrifício.
Clareza de propósito, olha os benefícios. Clareza de propósito, aceleração de resultados. O camarada estava trabalhando num computador, fazia 20 minutos. E blá, 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 não conseguia. Aí tinha um cara na sala que ele não queria se conectar com a mente daquele cara. Aí o cara lá, e o que está aqui todo arrogante, todo orgulhoso, blá, blá, blá e nada. E ele não queria se conectar com a mente daquele que estava do lado. De repente, um lapso de humildade, ele falou: você pode me ajudar? O cidadão fez assim: claro. Ponto, te ajudei. O que ele não fez em 20 minutos, o cara fez em 2 minutos para ele. Ele aumentou a capacidade intelectual dele em 100 vezes quando ele buscou uma mente mais preparada do que a dele. Isso é mastermind. É aceleração. Ah, Deus vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus, ele vai remir o meu tempo. Deus vai não sei o que. Deus, meu amado, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Ou seja, Deus vai usar um ser humano para te abençoar. Ou um diabo que vai entrar na sua vida para te arrebentar também. É isso que decide. Então o mastermind, cara, ele vai trazer clareza de propósito, aceleração nos resultados, expansão de network. Cara, tanto se fala de network. Lembra lá daquele problema que nós estamos tendo lá, o amigo do meu amigo? Que jeito que é lá a história? O amigo do meu amigo é meu amigo? Então, você imagina onde que deu isso tudo, né? Então, o network expande. Porque você conhece, olha, você está perto de alguém que eu gostaria de estar perto. Ou alguém que está no teu network, no teu mastermind, tem acesso a alguém que você não tem. Aumenta o teu network. Inspiração e motivação constante. Cara, como é gostoso uma pessoa que se importa com você. Uma pessoa que te manda uma mensagem de manhã cedo. Uma pessoa que no final da tarde, né, pergunta como foi seu dia, além da sua esposa. E todo mundo gosta de receber isso, mas a gente tem que aprender a dar isso também. Muitos líderes empreendedores usam o mastermind como uma ferramenta poderosa para o crescimento e realização de metas. Sabe, a meta ela tem que ser mensurável, tangível, mas ela também tem que ser corrigida, ela tem que estar debaixo de orientação. E tem muitas pessoas que fazem uma meta, mas não ajustam a meta. Porque tem momentos que você colocou uma meta e aí você fica cego: eu quero atingir a meta, eu vou atingir a meta. Irmãos, tem hora que você vai ter que parar e rever as metas. Vai fazer que nem a Dilma, né? Depois que atingir, dobra a meta. Então assim, só para quebrar um gelo. Então, o mastermind, ele gera crescimento e realização. Você pode fazer perguntas que você quiser, sobre temas que você quiser. E você pode ter ou não, mas procura fazer isso. Eu tenho um jargão que eu digo que só louco anda sozinho. Só louco anda sozinho. E as pessoas que fracassam na vida, cara, grande parte, ela ficou surda e cega. Ela não ouve mais ninguém, ela não enxerga mais ninguém a não ser ela. Ela é a dona da razão. E quando a pessoa entra nesse estado mental, o fracasso é eminente. Eu, por exemplo, particularmente falando, como eu faço parte de algumas mesas, de alguns líderes, de algumas pessoas, alguns empreendedores, de vez em quando eu sinto que aquele cara saiu da mesa, né? Tipo grupo de WhatsApp, fulano saiu do grupo. Chega a dar um negócio ruim no você, não dá? Quando você vê, fulano saiu do grupo, ih, ferrou, né? Tem uns que você fala, graças a Deus. Mas geralmente ninguém gosta, né? Quando você tem um grupo lá de WhatsApp da família. Fulano, ixi, deu briga, né ou não é? Deu pau, quando sai do grupo. Então quando você sente que algumas pessoas saem do grupo do mastermind, aí eu particularmente, eu já cruzo os braços e fico esperando. Eu falei, eu vou esperar ele lá na curva, lá em cima, lá, ó. Mas não é para bater não, é para estender a mão. Para dizer assim, olha, eu sempre tive do teu lado, é você que nunca enxergou isso. Então mastermind, para encerrar aqui, é algo que você precisa começar a cultivar isso. Você precisa gerar essa cultura. Você precisa começar a buscar pares. Cara, se você por exemplo, vamos pegar o Mateus. Mateus é dono da marca.
Mateus, quer um cara que é um mastermind fora de Maringá para você? Tem lá em Curitiba, em São Paulo? Oi? Tem? Oi? Olha aí. Esse é um mastermind que você tem que buscar para você. Ele vai te dar capacidade de você atingir ou ter os mesmos resultados que ele ou maiores do que ele. Então é um mastermind simples, objetivo. Você pode fazer isso dentro de casa, com a família, senta, conversa, discute. Minha esposa gosta de assistir os dorama. Esses dias atrás estava assistindo um doraminha com ela lá. Aí os caras marcam uma reunião para discutir o assunto da família. Ó, dia tal, hora tal, reunião de família. Isso é mastermind. Isso é uma mastermind. O primeiro mastermind bom que você tem que ter é dentro de casa, com sua mulher, com seus filhos. É um mastermind top. Depois, na área empresarial, outro mastermind. Você vai lá e monta um mastermind empresarial. Depois você pode montar um mastermind para a tua vida espiritual, fazer parte de um pequeno grupo, um GA. O pastor Marcelo teve aqui esse final de semana, ele deu testemunho. O cara arrebentou, irmãos. Cara, ele falou tudo que eu falei, cara do céu, tá tudo nele. Né? Eu falei, se eu pudesse, eu importava ele para Maringá para trabalhar com nós. Se aquele cara chegar aqui na igreja hoje, na visão que ele está hoje, no nível que ele está, o cara era engenheiro da Embraer, o cara cuida de 1.800 pequenos grupos. Se aquele cara põe o pé aqui dentro, daqui 2 anos nós temos 1.800 grupos. É verdade isso. Por quê? Por causa do mastermind do cara. Só que daí eu já tive reuniões com o cara no sábado à tarde, no domingo de manhã, no domingo à tardezinha. Eu vim mais cedo para a igreja. Ele abriu o notebook e nós ficamos quase, sei lá, um tempão. Eu, a pastora e ele fazendo um mastermind. Nós sentamos, fechamos a sala, falou, fechado para balanço, vamos ouvir esse cara. E o cara começou a abrir o notebook, pai, não sei o que, manda aqui, manda lá. E eu faço pergunta aí novamente e tal. Pô, coisa que... Eu fui lá fazer parte do mastermind do Carlito. O cara tem uma igreja de 30 mil membros, não sei o quê. Cara, eu passei 2 horas no mastermind extraordinário com o cara. Eu ouvi mais coisas daquele cara do que eu ouvi na maioria das minhas conexões durante muitos anos. Por quê? Porque a mastermind com aquele cara foi algo extraordinário. Agora tem mastermind que você vai ter que cultivar semanalmente, mensalmente, né? Cada 3 meses, não sei. Mas está na tua possibilidade, está no seu alcance. Aqui em Maringá tem assim, né? Vou falar da assim para vocês. Existem núcleos para determinados modelos de negócio. Por exemplo, tem os núcleos setorial de elétrica, de oficina, de não sei o quê, de escritório de contabilidade. Eu me lembro que tinha um cara que era amigo meu, que ele abriu... ele fez uma rede... De donos de depósitos de construção pequeno e colocou ali o nome Construicia. E a Construicia levantou um monte de empresa porque eles sentavam, conversavam, discutiam os desafios do mercado, o desafio ele começou a ir nesse mastermind. E eu conheço muita gente que cresceu financeiramente, começou a fazer mais negócio, aí veio um tempo de prosperidade, o cara estava pronto, o cara estava melhor. Vamos pegar aqui o modelo de Davi. Davi pegou um mastermind errado e se deu mal. Davi pegou um mastermind errado e se deu mal. Davi pegou um mastermind errado e se deu mal. E agora Davi vai lá e faz um novo mastermind com as pessoas certas e se dá bem. A Bíblia diz que durante 40 anos do reinado de Davi, ninguém foi tão... Eu escutei aqui do Marcos Madalena essa semana, e eu concordo com aquilo que ele falou. Semana passada, na terça-feira, ele estava aqui conosco. O Marcos Madalena, ele falou uma frase que para mim faz muito sentido. Davi, ele antecipou 150 anos, ele avançou no seu reinado 150 anos na história de Israel. Por causa do quê? Por que ele avançou tanto? E aqui vai uma da noite, para encerrar mesmo. Cara, o cara errou, mas ele se recompôs. Ele errou, se deu mal, mas ele se recompôs. E na medida em que ele se recompôs, o que ele fez? Ele se levantou, começou a fazer as reuniões com as pessoas certas, o mastermind certo, começou a buscar essas conexões certas, e o reinado de Davi só foi.
Eu ainda não terminei de fazer uma leitura que eu estava fazendo hoje a respeito de um cara que foi no fundo do poço. O cara foi lá no fundo do poço. O cara foi. E aí de repente esse cara estava no fundo do poço. Aí ele começou a mudar um monte de coisa que ele precisava mudar. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, passo 7, passo 8. O cara está bilionário. Aí eu fico pensando, fala, mas por que o cara estava no fundo do poço? Mastermind errado, pessoas erradas, mesas erradas. Eu não sei como que anda essa área da sua vida, mas eu quero desafiar você hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Jesus tinha a multidão, Jesus tinha os seguidores, Jesus tinha os discípulos e Jesus tinha os discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João. Preste atenção, a multidão, queremos pão, queremos milagres. Jesus dava pão e milagre para eles. Os seguidores, queremos a palavra, queremos pão, queremos pão, queremos os milagres, mas queremos ouvir a tua palavra. Aí chegou uma hora que ele pegou uma palavra mais dura, os seguidores foram embora, só ficou os discípulos. E ainda ele falou para os caras, você não quer ir embora também não? Estou abrindo a porta para vocês ir embora, ó. O lado que vocês quiserem, pode ir. Aí Pedro falou, não, nós não vamos embora não, porque sabemos quem você é. Sabemos como era a nossa vida, como que ela está agora e como nós vamos ser no futuro. Ninguém tem palavras de salvação como você. Ninguém tem palavra de vida eterna. E aqui, ninguém pode ser um mastermind mais poderoso na sua vida do que o Espírito Santo. Então eu vou falar no mínimo aí 2 ou 3 mastermind que você precisa cultivar todo dia na sua vida. A oração é a comunhão através da oração com Deus, com o Espírito Santo. Convidar o Espírito Santo para a mesa, sentar, falar, ouvir o Espírito Santo. Oração não é um monólogo, oração é uma comunhão. Oração é um tempo de comunhão. Estudar a Bíblia. Cara, o maior mastermind que eu conheço da face da terra é a palavra de Deus. Não existe um mastermind mais poderoso para o empresário do que a Bíblia. O mastermind, para você terem uma ideia, ele nasceu essa ideia com Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. Tempo que amarrava cachorro com linguiça. Quem começou essa história de mastermind já existia, mas quem formalizou isso no livro foi Napoleão Hill. E se você pegar a escola de Napoleão Hill, centenas de pessoas ficaram milionárias e ainda continua fazendo milionários. Por quê? Porque ele estabeleceu um princípio de organização. Ele organizou alguma coisa que já existia através de uma palavra, mastermind. A Bíblia diz que a sabedoria é justificada pelas suas filhas. Aí da onde que Napoleão Hill subtraiu tudo que ele trouxe para as pessoas? Aonde? Na Bíblia. A palavra de Deus. E você nem um GA você ainda não está frequentando. Hoje eu gostaria de desafiar você. Comece a ir para um pequeno grupo, cara. Comece a falar onde que tem um GA mais perto da minha casa. E comece também a não só ir num GA. Já hoje, agora mesmo, acho que tem uns 40 e poucas pessoas fazendo curso. Já se prepara para ser um facilitador, para ser um líder de um pequeno grupo, aonde você vai ter no máximo número. Eu falei isso ontem de manhã e vou falar de novo. Eu falei ontem à noite também. O máximo 10 pessoas. Mastermind bom é 7 pessoas. Você 3 casais. Se for de casais, então você e sua mulher e mais 3 casais é um mastermind top. Passou disso, aí você já começa a produzir um novo líder para poder cuidar desse mastermind novo que vai surgir. Amém?